E aí, será que houve filosofia na Idade Média? Eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a filosofia medieval, como aconteceu a filosofia lá na Idade Média. O ponto de partida que a gente precisa entender é o teocentrismo, o teocentrismo. A Idade Média foi um período da história da humanidade que teve como centro a ideia de Deus. Então, a ideia de Deus e o contexto religioso foi o que desenhou todo esse período da Idade Média. E na filosofia não foi diferente também. A filosofia, ou melhor, a Idade Média foi um período muito longo, desde lá dos primeiros séculos até o Renascimento. Então, assim como a filosofia, assim como a Idade Média foi dividida também em períodos, Baixa Idade Média, Alta Idade Média, a filosofia também ela foi dividida em 4 períodos. Nós assumimos essa divisão de 4 períodos. Há quem diga que foram 2 períodos. Mas nós assumimos essa divisão da filosofia medieval em 4 períodos. O primeiro período é a filosofia dos padres apostólicos. Mais uma vez, repito, o contexto religioso, teológico, dentro da visão de mundo das pessoas que viviam nesse período chamado Idade Média. Então, o período da filosofia, o primeiro período ali no primeiro século, segundo século, é chamado de período dos padres apostólicos. É o período dos padres daqueles pensadores que começaram a divulgar a ideia, a mensagem de Jesus Cristo. Então, ali no primeiro século se destaca ali Paulo e os outros apóstolos. Por isso o período apostólico ou período dos padres apostólicos, certo? Porque se inicia ali com os apóstolos e com os próximos aos apóstolos de Jesus Cristo, na ideia de apresentar a pessoa de Jesus Cristo e apresentar essa ideia de Jesus Cristo, certo? O segundo período da filosofia medieval é o período chamado da filosofia dos padres apologistas, ou o período da apologia, ou da apologética, certo? Nesse período aqui, ali do terceiro século, quarto século, é o período anterior era a apresentação de Jesus Cristo, a apresentação da ideia de Jesus Cristo pelos apóstolos e pelos próximos aos apóstolos. Esse segundo período aqui não é o período mais de apresentação de Jesus Cristo, mas um período de defesa dos ideais cristãos. Por isso, apologistas, que apologia é defesa. Então, é o período de um pensamento desenvolvido em defesa dos ideais cristãos. Então, ali contra o maniqueísmo, contra outros pensamentos da época, se cria então conteúdos teóricos para a defesa das ideias da fé cristã, certo? O terceiro período é o período... Oh, meu Deus, estou voltando. O terceiro período é o período dos padres da patrística. Então, o primeiro período apostólico ou dos padres apostólicos. O segundo período, o período da apologética ou dos padres apologistas, certo? E o terceiro período, a filosofia patrística. Nesse terceiro período, ali mais ou menos do quarto século em diante, se destaca ali Orígenes, Santo Agostinho como grande personagem da patrística, é o período dos padres da igreja, chamado padres da igreja, ou dos grandes padres da igreja, certo? Por isso, patrística, vem de pater, que é de pai, padre. Então, nesse período,
Santo Agostinho e os outros pensadores da patrística, eles vão se preocupar com o quê? Em pegar a filosofia grega, ali daquele período do helenismo, que a filosofia grega ela se espalhou para fora da Grécia, então eles pegam aquela filosofia grega e aquela filosofia que se espalhou para fora da Grécia e colocam essa filosofia grega dentro do contexto cristão. Então Santo Agostinho, por exemplo, ele segue muito as ideias de Platão. O mundo das ideias, por exemplo, né, de Platão, vai ser traduzido na filosofia de Santo Agostinho como a cidade de Deus e a cidade terrena, certo? As ideias cristãs, elas vão redesenhar a filosofia grega nesse período da patrística. E depois tem o período da filosofia escolástica. Já vimos filosofia apostólica, filosofia apologista ou apologética, a filosofia patrística e agora a quarta, a filosofia escolástica. Aqui na filosofia escolástica se destaca principalmente, dentre tantos outros, Duns Scoto e tal, se destaca a pessoa de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás foi o crânio da escolástica, né? O nome escolástica é por causa das escolas, do início da vida ali, da vida acadêmica medieval, das universidades e tal, por isso escolástica. E Santo Tomás de Aquino, então Santo Agostinho seguia a linha de Platão, Santo Tomás de Aquino segue mais uma linha de Aristóteles e coloca então a atividade racional, a atividade lógica como um caminho para chegar a Deus. A escolástica é esse período que vai, claro, se preocupar na defesa dos ideais cristãos também, mas principalmente na defesa de uma ideia de que, através do uso da razão, nós conseguimos chegar a Deus. Então a fé e a razão não são excludentes. Tem gente que pensa que a fé exclui a razão ou vice-versa, e nessa filosofia não. Nessa filosofia está claro de que a razão é um instrumental que vai levar o ser humano para Deus. E aí nesse período então se desenvolve lá todo o método de ensino, o método educacional medieval ali, com o trivium e com o quadrivium, que seria o método de divisão de matérias, né, de currículo de matérias, como nós temos hoje na escola, matemática, filosofia, tal. Lá era o trivium e o quadrivium, né? Então, o trivium que seria mais a parte da linguagem, da retórica, e o quadrivium geometria, as artes da música e assim por diante. Então, assim, esses foram os 4 períodos, e a escolástica, por exemplo, é um período longo, que vai desde ali do século IX, mais ou menos, até o Renascimento e o início do período da Era Moderna. Então, a escolástica ela se estende, né? E assim, esse vídeo mostra uma visão muito genérica, muito geral desse período da filosofia da Idade Média, né? Claro que a gente precisaria estudar cada pensador, cada filósofo para a gente poder entender. Se a gente estuda Santo Agostinho, a gente estuda Tomás de Aquino, a gente estuda Santo Ambrósio e tantos os outros pensadores desse período, a gente vai entender que a filosofia medieval é riquíssima, vive nesse contexto teocêntrico, nesse contexto religioso, mas possui pensamentos específicos e ideias específicas de cada pensador, de cada filósofo da filosofia medieval, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito, se não é inscrito, se inscreve. Faça parte dessa família de inscritos no nosso canal, de filósofos aí que participam nos comentários e participam se inscrevendo e curtindo e compartilhando os vídeos com os seus amigos, com os seus familiares. Faça parte dessa família, se inscreva, é de graça. Um abraço, até a próxima, valeu!